Muito bem, gente. Outro exemplo de metonímia muito comum. Quando eu digo me dá seu celular, na verdade eu não estou querendo o seu celular, estou querendo apenas o número do seu celular. Então nós temos aí uma metonímia. Então só para lembrar, na metáfora eu faço a igualdade entre elementos que têm um ponto comum. Na metonímia eu faço a substituição de uma palavra pela outra, havendo uma relação entre elas, não de sinônimo. Tá? Porque número não é sinônimo de celular. Muito bem. Seguindo, vocês viram aí a prosopopeia. Prosopopeia. Que também a prova pode vir como personificação. O próprio nome já indica, personificação, persona. Persona, pessoa. Então, nós vamos dar características humanas a quem não é humano. Então, quando você diz assim, ó. Com o vento, os arbustos se abraçavam. O que eu tenho aqui? Eu tenho o fato de abraçar, que é uma característica humana, aplicada aos arbustos, que não é humano. Então, houve ali uma prosopopeia ou personificação. Nós vamos ter a onomatopeia. Cuidado para não confundirem prosopopeia com onomatopeia. Prosopopeia, características humanas a quem não é. Onomatopeia vai representar os sons. Então, representação de sons. Agora, essa representação de sons não é só toque-toque, chuá, au-au. Não, qualquer palavra que lembre um som. Então, você vai dizer assim, ó. Então, da cozinha vinha o chiado do toucinho na brasa. Essa palavra chiado, ela representa um som. Portanto, eu tenho aí uma onomatopeia. Podemos ter também uma tal de hipérbole. Hipérbole é a mais conhecida e nós usamos muito no nosso dia a dia. Por quê? A hipérbole é conhecida como a figura do exagero. Então, quando você fala, já repeti 1000 vezes. Na verdade, você repetiu muitas vezes, mas não chegou a ser 1000. Quando a gente fala, estou morrendo de cansado, hipérbole. Porque você está muito cansada, mas não chega a morrer. Tá? Tem uma tal de antítese. Anti contrário, só você lembrar de antididático, anti-higiênico. Então, antítese eu tenho ideias contrárias. Então, nós vamos ter
Então, o que nós temos aqui na antítese? De imediato, tristezas com alegria. Então, eu tenho a convivência de duas ideias contrárias no mesmo contexto. Ao mesmo tempo que eu falo em tristezas, eu vou falar em alegria. Ao mesmo tempo em que eu falo em tristes sombras, eu vou falar de formosura. Então, eu julguei com ideias contrárias. Se eu julguei com ideias contrárias, eu vou ter uma antítese. E a elipse, que é uma omissão. O que é isso? A elipse, você deixa de dizer alguma palavra, alguma expressão de fácil entendimento. Então, quando você diz assim, ó, vamos sair agora. Quando você diz, há 2 anos, não o vejo. Então, o que aconteceu? Aqui, eu tive a omissão do nós. Então, houve uma elipse. Aqui, eu tive a omissão do eu. Houve uma elipse. E além do eu, houve também a omissão do que. Então, eu tive uma elipse. Agora, não pode se esquecer de um detalhe. A elipse de um termo já existente recebe o nome de zeugma. Então, aqui, ó, em triste sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria, eu tenho aqui um zeugma. Por quê? Aqui existe uma omissão, ó, no lugar dessa vírgula. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Eu fiz aqui a omissão de morre. Então, o que aconteceu? Fiz a elipse? Fiz, mas fiz a elipse de uma palavra já existente. Então, a esta elipse eu chamo de zeugma. Mas vamos supor que na prova tivesse em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. E falasse simplesmente em elipse. Estaria certo também, porque o zeugma é um tipo de elipse. Agora, se falasse elipse zeugma, aí teria que ser o zeugma. Então, vamos pôr um outro aqui. Aqui houve a omissão do verbo, que também já existe. Então, eu tenho um caso de zeugma. Também não podemos nos esquecer do pleonasmo,
que é uma repetição de ideias. O pleonasmo também é chamado de redundância. É a mesma coisa. O pleonasmo, todo mundo conhece como subir para cima, descer para baixo, dar ré para trás. Mas prova não vai cair esses bonitinhos assim. Na prova pode cair assim, olha. Há tempos atrás, aqui há uma redundância. Por quê? Verbo haver, quando indica tempo, ele só indica tempo decorrido. Então, não há necessidade da palavra atrás. É uma repetição de ideias. Então, simplesmente, há tempos ou tempos atrás. Muito bem. Quando se diz assim, olha, lançamento do novo CD. Se é lançamento, só pode ser novo. Então, houve uma redundância. Simplesmente, lançamento do CD. Tem um outro tipo de repetição que nós chamamos de polissíndeto. O polissíndeto, poli, muito, síndeto, conjunção. Então, é a repetição de conjunção. Então, você vai dizer... O que aconteceu aqui? A repetição da conjunção. Então, a isto eu vou chamar de polissíndeto. Eu repeti a conjunção. Então, cuidado. Se eu repito ideias, eu tenho pleonasmo. Se eu repito a conjunção, eu tenho o polissíndeto. Agora, tem um tal de aliteração. Aliteração é quando eu repito as consoantes. Então, aquela velha história. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Eu tenho aliteração da consoante R. Agora tem um outro menos comum. Sonhei um sonho sonhado. Eu tenho aqui a aliteração do S. Outro caso de repetição que eu tenho é o tal de anáfora. Anáfora vai ser uma repetição também, mas uma repetição de palavras no início da oração, início das orações, ou dos versos. Então, ó, cuidado. Se eu repito ideias, eu tenho pleonasmo.
Se eu repito conjunção, eu tenho polissíndeto. Se eu repito consoantes, eu tenho aliteração. Se eu repito palavras ou expressões no início das orações ou dos versos, eu tenho anáfora. Então você vai dizer assim, ó. Já fui loura. Já fui ruiva. Já fui morena. O que acontece aqui? Houve a repetição do já fui. Essa repetição no início das orações é que eu vou chamar de anáfora. Além dessas figuras de repetição, nós temos também o tal de hipérbato. Cuidado para não confundir com hipérbole. Hipérbole é exagero. Hipérbato é inversão dos elementos na oração. Nós temos a chamada ordem direta. O que acontece na ordem direta? Você tem o sujeito, mais um verbo, mais complementos, mais adjunto adverbial. Se você desloca qualquer um destes elementos, você vai ter um hipérbato, porque você fez a inversão dos elementos na oração. Então, eu tenho isso aqui, ó. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Então, quando você pega essa expressão, nasce o sol, o que você descobre aqui? Você descobre que o verbo está antes do sujeito. Então, houve um deslocamento, uma inversão dos elementos. Então, eu tenho um hipérbato. Uma figura que cai muito em prova é o tal do eufemismo. Eufemismo. Para que serve o eufemismo? Para suavizar. Suavizar o quê? Expressões chocantes, expressões que desagradam. Então, a morte tem muito eufemismo. Eu posso dizer, partiu desta para melhor. Eu posso dizer, está em glória. O que nós temos aí? Em vez de eu falar que alguém morreu, eu digo que alguém partiu desta para melhor, que alguém está em glória, está no sono eterno, está dormindo o sono dos justos. Isso, está na glória de Deus, tá? Em glória significa isso, está na glória de Deus. Não, é dentro do inglês, sim. Esse em glória é. Agora, vocês já ouviram alguém dizer assim, ó. Ele está com aquela doença. Para não falar que ele está com câncer.
Tem gente que não fala de jeito nenhum que está com câncer. Então, prefere falar, ele está com aquela doença. Então, aquela doença você já sabe que é o câncer. Então, é um eufemismo. Mesma coisa quando você diz assim, ó, foi convidado a se retirar da sala. Isso simplesmente é para você não falar o quê? Que ele foi expulso da sala. Tá? Quando eu falo assim com alguém, não, você é desprovido de inteligência. Eu só estou suavizando. Porque, na verdade, eu estou chamando de burro. Mas para não falar você é burro, eu digo você é desprovido de inteligência. Tá? Então, para isso é que serve o eufemismo. Apenas para suavizar as expressões desagradáveis. Tá? Tem uma outra muito legal também, que se chama sinestesia. Só que a sinestesia exige mais. Você tem que fazer uma interpretação. Por quê? Porque a sinestesia consiste na mistura dos sentidos. Mas os sentidos vitais. Visão, audição, olfato, tato e paladar. Então, quando você disse, fulano tem uma doce voz, você tem aqui uma sinestesia. Por que você tem sinestesia? Como que você percebe o doce? O doce você percebe com o paladar. E como que você percebe a voz? Com audição. Então, quando você diz doce voz, você juntou paladar com audição. Então, a partir do momento que você junta os sentidos, você tem uma sinestesia. Então, quando você diz assim, ó, sonora, audição, colorida, do aroma. Eu tenho uma baita de uma sinestesia aqui. Por quê? Ó? Eu juntei audição, juntei visão e juntei olfato. Então, misturei os sentidos, eu vou ter uma sinestesia. Mas eu preciso de pelo menos 2 sentidos. Um sentido só não me dá sinestesia. Porque sinestesia é repetição. E uma tal de silepse. Que figura é esta? A silepse. A silepse é uma concordância ideológica. Isto é, a concordância ela é feita com a
ideia da palavra. E não com a palavra. Aí eu tenho uma silepse. Como assim? Geralmente a concordância se faz com uma palavra presente, ou com sujeito, ou com substantivo. A silepse não, você não concorda com a palavra, você concorda com a ideia que a palavra traz. Como assim? Então vamos pelos tipos de silepse que eu tenho. Eu tenho uma tal de silepse de número. Quando eu falo em número, eu estou me referindo a singular e plural. Então eu digo assim, ó. A turma gritava. É lógico, se eu disser para você a turma gritava, está errado. Mas isso aqui é figura de linguagem, então não aplica no conceito gramatical. Então, o que nós temos? Quando eu digo a turma gritavam, eu vou dizer que houve uma silepse. Por quê? O gritavam, ele refere-se à turma. Muito bem. Eu sei que quem grita aí é a turma. Só que ele não concorda com a palavra turma. Por que ele não concorda com a palavra turma? Porque a palavra turma está no singular e ele está no plural. Então, por que ele está no plural? Porque, na verdade, ele está concordando com a ideia que turma traz para nós. Qual que é a ideia que turma traz para nós? De muitos, vários. Então, já que turma me dá a ideia de muitos, de vários, eu ponho o verbo no plural. Então, eu digo que houve aqui uma silepse. Por quê? Porque eu combinei o verbo com a ideia que a palavra me traz. Agora, fiz essa concordância com a ideia, mas eu usei o que para essa concordância? Eu usei um sujeito no singular com um verbo no plural. Já que eu trabalhei com singular e plural, eu tenho aí uma silepse de número. Muito bem. Do mesmo jeito, eu posso ter uma silepse de pessoa. Quando eu falo em pessoa, eu me refiro aos elementos da comunicação, tá? Então, na comunicação, a comunicação sempre envolve 3 pessoas. Quais? Aquela pessoa que fala, a pessoa que ouve e de que ou de quem se fala. Por isso que a gente diz que as pessoas do discurso são primeira, segunda e terceira. Primeira é o falante. Segunda é o ouvinte. E terceira é o assunto. Assunto, isso é, de que ou de quem se fala. Então, eu vou dizer assim. Os brasileiros somos persistentes. Ai, que coisa engraçada, isso está errado. Não está, não. O que aconteceu aqui? Os brasileiros refere-se a eles. Somos a nós. Por que eu fiz isso? Por que eu coloquei o somos referindo-se a brasileiros? Porque eu digo que quem falou também é brasileiro. Quem falou
também está incluído. Então, a concordância é com a ideia. Os brasileiros somos persistentes? Eu também sou brasileira. Eu me incluí. Por isso que o verbo está na primeira do plural. Se fosse numa concordância gramatical, eu diria: nós, vírgula, os brasileiros, vírgula, somos persistentes. Então, o que aconteceu? Houve silepse? Houve. Por quê? Houve uma concordância com a ideia. Eu também me incluo aqui. Eu também sou brasileiro. Mas como que eu fiz essa concordância? Eu usei um sujeito de terceira pessoa com um verbo de primeira pessoa. Então, não está havendo concordância entre as pessoas do verbo e do sujeito. Sendo que na concordância gramatical, eu sei que o verbo tem que combinar em número e pessoa com o sujeito. Em se tratando da silepse, isso não acontece, tá? Então, repetindo, o sujeito está no singular, seguido do verbo no plural, eu tenho uma silepse de número. Esse sujeito representando vários. Se o meu sujeito está na terceira pessoa, seguido de um verbo de primeira pessoa, eu tenho uma silepse de pessoa. Agora, a mais comum delas, que a gente usa no dia a dia, é a silepse de gênero. Quando eu falo em gênero, eu me lembro de masculino e feminino. Então, quando eu digo assim, ó, você está cansado. Eu sei que o meu cansado refere-se a você. Mas por que eu usei cansado? Você é masculino? Não. Você não tem gênero. Então, o que acontece? O cansado está aqui combinando com a ideia, com quem está atrás do você. Quando eu digo que você está cansado, eu sei que esse você é do sexo masculino. Por quê? Porque se eu quiser do sexo feminino, eu direi, você está cansada. Então, o que aconteceu? O cansado ou a cansada estão combinando com você? Não, porque você não tem gênero. Mas estão combinando com a ideia que o você vai me passar aqui. Você é um homem, eu vou usar no masculino. Você é uma mulher, eu vou usar no feminino. Então, já que eu tratei com masculino e feminino, a minha silepse é de gênero. Tem uma propaganda que usa isso muito bem. Quando se diz assim, ó, tudo pela nossa BH. Notem que eu usei pela e nossa, referindo-se a BH. Pela e nossa estão combinando com BH? Lógico que não. Pela e nossa estão combinando com a ideia que BH me dá. Qual é a ideia? Que é cidade. Então, pela cidade, nossa cidade. A concordância se fez com a ideia, silepse. Como a concordância é de masculino e feminino, eu tenho uma silepse de gênero. Ok, gente? Então, aqui nós temos as figuras de linguagem que mais aparecem em prova. Certo? Alguma pergunta? Então, por hoje, nós ficamos aqui, tá? E até a próxima, se Deus quiser.